A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa linda oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e ali em cima do mar. E é Ele que nos convida de novo, porque Jesus não arromba a porta e não faz barulho, não faz estardalhaço, escândalo. Ele é gentil, amoroso, ainda deixa a condição de você decidir. Por quê? Porque respeita. Olhe como Ele nos ensinou na terra. Caminhar como Ele caminhava, falar como Ele falava, cantar como Ele cantava, naqueles momentos de festa. Quantos momentos Jesus estava em festa com aqueles que, aos olhos dos homens, não estaria. Eita Deus, que festa era essa? Estava em jantar, estava... Deus sabe quantos momentos Jesus estava com aqueles que ninguém queria estar. E quando Ele foi à casa de Zaqueu, bem diferenciado, né? Ele que disse, eu vou à tua casa. Ele não bateu a porta, não. Tá pegando? Eita, Jesus. Glória a Jesus. Amém? Graças a Deus, poderoso, eterno. Pai da bondade. Pai da misericórdia. Pai infinito. Bondoso, amoroso. De mão forte. Aleluias. De mão soberana. Do cetro sob as mãos do poderoso. Aleluias. E que está detendo todas as coisas de virtudes para a terra. Que terra é essa? Você que é terra. Aleluia, eu sou terra. Que se deixa ser usado para falar a boca as palavras do Senhor. Amém? Mas o Senhor quer alcançar todas as almas. Todas elas, sem exceções. Basta dizer, eis-me aqui. Eu recebo Jesus como meu único Rei Salvador, consumidor da minha fé. E a partir de agora, desse momento, teu nome está escrito no livro da vida. E aonde você não está mais sem dono, tu era um dono. Ainda tem Jesus por adoção. Aleluias, que é Jesus é o único Filho de Deus. Então, por adoção, somos também filhos do Senhor. Que tremendo. Glória, Jesus. Somente Ele é o Rei da Glória. Amém? Pega suas espadas. O Espírito Santo de Deus já está aqui falando conosco, já está orando, levando inexprimivelmente as palavras lá no céu, porque eu e você não temos condição. Ele está aí, sabe o que está acontecendo. Ele está aí, está passando sobre sua mente, está dizendo, eu sei tua aflição, tua dor, tua agonia, tua tristeza, tua decepção. Eu conheço, mas eu levo tudo isso ao Pai quando você começa a orar. E as suas orações não têm as palavras que você determina exprimê-las e levar ao céu, mas inexprimivelmente o Espírito Santo leva o que a tua língua não consegue proferir. Aleluias, amém? E todas as angústias sendo quebradas, aleluias, e todo o peso sendo aliviado, porque Jesus diz que estará aí. Ele carrega os fardos pesados, porque o jugo dele é leve. Ele não chicoteia, é leve. Dando um tempo de eu e você ficar com ele para caminhar nas águas. E as águas encharcar a sua casa. Águas transbordantes da graça, do amor, da paz, da prosperidade, do renovo, do reconstruído. Aleluias. E trazendo que se cumpra a promessa do Senhor. Amém? Pega suas espadas, estou com as minhas aqui para a glória do nome de Jesus Cristo. E dando continuidade. Aleluias. E desde já agradeço ao Senhor. O Senhor nos usa poderosamente, porque do outro lado também tem filhos seus e tem aqueles que ainda não se decidiu dizer um sim para o Senhor, mas o Espírito Santo é que convence. Mas a semente está sendo lançada. Glória a Jesus. Amém? Dando continuidade. 1 Pedro. As cartas de Pedro que ainda não finalizamos. Glória a Jesus. Capítulo 3. E a partir do versículo, glória a Deus, aleluias, 19. Na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. E enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8,
foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus e ele está sujeito aos anjos e autoridades e poderes. Amém? Glória a Jesus. Nós temos aqui uma outra versão que somente fala assim no versículo 20. Estes são os que antigamente foram rebeldes, quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto era preparada a arca. Nela, poucas almas foram salvas por meio da água. Aqui foi específico de que somente pessoas, 8, foram salvas. Aleluia. Amém? Se nós, para entender, a gente entende que a arca, aleluias, e a água corresponde às representações celestiais do Senhor. Pode ser que a água, como um texto aqui eu fui buscar, vem pelo batismo, e a arca é sobre aquele dilúvio que Noé, na qual sobre ele está dentro dela os que foram salvos. Se perceba, Deus usa elementos para que possamos entender nas Escrituras, onde muitas pessoas passam despercebida, mas o inferno, aqueles que têm o reino do Satanás, se utiliza de todos esses elementos. Eles entendem, eles sabem, o diabo sabe que os processos que temos aqui na terra, e Deus nos coloca à nossa disposição todos os elementos espirituais para conversar conosco. Por isso que às vezes nós nem entendemos os nossos sonhos e não temos o discernimento. Aleluia, mesmo peço ao Senhor todo momento, me dá o discernir desses sonhos que o Senhor tem aberto ultimamente, para que eu possa ver e que eu possa compreender e saber do que o Senhor está realizando, ou avisando, ou determinando que se cumprindo, ou até mesmo que se seja uma invasão do inimigo no território dos teus sonhos, para poder fazer bagunça, baderna e trazer ali elementos de malditos para dentro dos sonhos que ali tem trazendo a mensagem do que vai acontecer, ou que já aconteceu, o que vai fazer com sua vida, ou com aquilo que você está sonhando. Eita, Deus já está falando aqui em outro manto que eu não estou entendendo nada, mas é assim que Deus faz. E então, quando a palavra do Senhor estava sendo proferida através da boca de Pedro para um povo que estava fora das suas terras, por medo de represárias, por medo de ser assassinados, porque o povo de Deus estava sendo escrachado, humilhado, espinoteado e tirado a vida deles. Isso estava amedrontando-os. Mas em Pedro, aquele que Deus tratou, cuidou, tirou feridas, tirou trauma, tirou a depressão interna dele, porque ele estava sentindo o último do pó. Mas quando tem projeto, tem salvação, o diabo não mata. O diabo ali rodou para aquela alma perdida que traiu, mas Deus está mandando dizer, não tenha medo, o diabo não te toca, porque tem separação, tem projeto, você decidiu de que lado ficar. Mesmo ele atordoado, adoecido ali, se perguntando, entristecido, porque tristeza adoece. Está repreendido o nome de Jesus, que hoje essas oportunidades que são declaradas todos os dias em sua vida, eu não sei como foi que Deus me entregou, eu sei que deve ter tantos nomes parecidos, mas Deus me entregou como forma de oportunidade. Porque é uma oportunidade. Aqui estava o dilúvio. Demorou 120 anos. E à espera de que aquele povo se arrependesse de viver naquela vida. Pensa, irmão, diz que o período de Noé foi o período da maior barbuja da terra. E a gente está se espantando com o da agora. Havia ali pessoas gigantes convivendo naquele período. Pense em todas as situações que o povo egípcio, todas aquelas nações posteriores a esse tempo, se você já achava o meio doido, a cultura grega, e que nós muitos absorvemos, para começar, tem esse calendário gregoriano, que muita gente não entende nada, mas Deus já colocou a mão dele e santificou. Porque como poderia Deus deixar a gente permear pelas culturas em cada uma de suas nações, se isso não nos contaminasse? Estamos debaixo dessas situações. Deus, eu permito, e mesmo dessa situação, eu purifico. Eita, Deus já está falando. E Noé, 120 anos, diz, eu esperei pacientemente.
mas veio as águas e jorrou e inundou todos os ímpios, porque somente 8 almas creram. E dentro dessas 8, de novo, tá pegando os elementos espirituais, que Deus dando direcionamento e confirmação, dizendo por onde você deve caminhar. Eram 8, mas a Escritura, segundo 8, tinha um que se distanciou e quis virar ímpio. Não é assim o Cã? Não é assim? Pois é. E deste momento, e o que é que se sobra? Se Cã se desviou, foi buscar suas próprias terras, e aí foi nomeando aí uma outra história para falar do que desse povoamento das descendências de Cã. É um outro dia. Aleluias. Ficou 7. Te diz alguma coisa de 7? 7. O dia 7 da perfeição. Aonde terceiro dia eu fiquei bem avivada. Eu gosto de ficar bem no início do Gênesis. Deu o alimento todo para a terra, ter alimento para todo mundo. Mas no sexto fez o que era muito mais que bom. É que Deus ainda dando uma oportunidade. Ele poderia se cansar. Tem no texto que ele se cansou. Isso eu não quero mais. Estou arrependido de ter feito. Mas ele não voltou atrás. Não queria. Ó. Números 19, 23, 19. Que ele não é um homem que possa voltar atrás de sua palavra. E nem que minta. Ele deixa se cumprir o que ele falou. Então se cumpriu. Pode ter sentido, né, uma palavra muito forte. Mas cumpriu o que falou. Então os elementos continuam aqui, irmãos. Dando sinais para mim e para você. Que muitas vezes você quer fazer uma determinada situação. E você não se atenta aos elementos que estão ali ao seu redor. Deus falando com você. Seja no sonho, seja na vigília. Aleluia, quer dizer, acordado. Porque aqui, entre Noé, Adão e Noé, foi 4.600 anos. Como pode tantas pessoas hoje dizer que está às portas? Quanto tempo está às portas? Que Deus está dando um tempo pacientemente para que se cumpra o Deus da glória voltar sobre as nuvens e todos vão verem. Aleluias. E aqui diz que foi 4.600 milênio. E pós Jesus, estamos aqui hoje, já se passaram de 2 milênios. Aleluias. Então, significa o quê? Que Deus é bobo? Não. Ele sabe as constelações, ela tem bilhões de anos. Então a gente deve ser um bebê perante essa esplêndida, fenomenal natureza de Deus. Estamos inseridos nela como bebês. Se estrela tem bilhões de anos e nós estamos aqui, né, passeando. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus é maravilhoso. Nos cuidando como crianças até ficar adultos. E aqui, para que eu tô falando isso? Por causa desses tempos. 4 milênios, 2 milênios. E aí estamos aqui hoje. Significa que Deus tem o quê? Paciência. E eu e você, vamos praticar paciência? Porque a paciência aqui também ficou ali sobre Noé, falando enquanto 120 anos acontecendo, rolando ali, ele estava pregando o quê? O evangelho. E de pregar o evangelho. Tem mais uma citação que eu queria marcar aqui e eu deixei quando Jesus, ele disse que não, que o batismo agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Se nós vamos ao batismo, é um elo de um sinal, dos elementos, que quando há as águas, nós voltamos nova criatura. Um compromisso que temos com o Senhor, de que, olha, eu deixei o homem velho lá, e as águas me banharam. E porque a misericórdia do Senhor veio até a mim, diz, eu quero continuar aliançado com o Senhor. E Deus grandemente faz, assim, o poder dele sobre nossas vidas, sem olhar para a criatura que era suja, não merecia nada, mas concedida a graça da oportunidade, lidando para se fazer uma nova vida, porque a criatura velha ficou para trás. Então, quando o Senhor nosso Deus diz assim, que o dilúvio veio e arrasou por aqueles todos os ímpios que foram dado tempo, que não creram, quando viu que estava tudo acontecendo, desesperadamente muitos queriam entrar
Muitos queriam entrar, mas já estava fechada a arca. Oi, Deus deve estar falando alguma coisa comigo, com você. Aleluias. Essas águas estão presentes e tem muitos que você está insistindo com tua palavra que possa salvar. Mas Deus, eu sou aquele que convence o homem de todo o teu pecado. É o Espírito Santo, porque foi dado a ordem do Senhor que estaria conosco, a falar conosco, a ficar conosco, a curarmos, a reestruturarmos nossa vida, a nos reconstituirmos os nossos modelos e modelagens de vivência para entender que a melhor palavra é aquela que vem do Senhor. Aleluias. E o Senhor deixou para que esta palavra de hoje mexesse comigo, com você. Porque enquanto os elementos estão presentes nos dando sinais, enquanto tem profetas hoje falando o nome de Deus, indo em Marcos 16:15, e de pregar o evangelho, tem muitos que estão fazendo para com isso de maneira que vai continuar com grande massa. A massa que está fazendo de uma situação para ganhar muito dinheiro, aproveitando o nome do Senhor, para fazer, olha o que ele diz aqui que faz com as obras, que essas obras do homem, ele aproveita do que o homem faz, mas se suas obras foram más, ele queima. Aleluias. Essa é que diz aqui, quando o Senhor separa para preparar a arca para salvar, enquanto nós estamos aqui, dentro da arca, estamos aqui na terra. E preparamento de salvação é o tempo do Senhor nosso Jesus voltar. E essas almas que ficaram vivas, que está dizendo que eu e você estamos permanecendo, escolhendo um lado para ficar, permanecer firme, porque as tentações são diárias. Amém? Glória a Deus. E até aqui o Senhor nos ajudou. Porque nós somos salvos, aleluias, por meio, né? Que a água veio e ela devasta para que possa entender que o Senhor Jesus é que salva mesmo diante de inundação. Ele diz para a arca entra. Porque em 1 Coríntios 3 diz assim, ó, se a obra que alguém se queimar, ela sofrerá perda, porém a tal salvará, todavia, como o passado pelo fogo. A água, ela nos canaliza os elementos de entender que é Jesus, sobre o batismo, aleluias. E o fogo pode queimar as obras que porventura Deus entrega a mim e a você, mas sem você se queimar. Significa que mesmo diante da situação de todo mundo quer ganhar dinheiro com o nome de Jesus, você não se vende com isso. Se todo mundo está diante da incredulidade e anunciando palavras, troca de moeda, olha, recebe assim, é a bênção do Senhor, faça assim assado. Deus disse, eu não salvo desta forma. Não tem barganha com o Senhor. É sim, sim, não, não. E se você não se corrompe, significa que você permanece com o teu corpo intacto, sem pegar fogo, sem matar você, permanecendo a sua alma sobre as águas, caminhando com Jesus. E todas as coisas, não somente essa que tem a responsabilidade de levar a palavra, que está uma multidão, só querendo saber de benção, mas quem é o abençoador, que para poder transformar o íntimo, para poder descapar a pele e fazer uma nova criatura, ninguém quer, porque requer renúncia. Andar como Jesus andou, caminhar como ele caminhou, sorrir como ele sorriu, comer como ele comeu, orar como ele orou. Fazer assim é muito doído, então prefere falar só das bênçãos. Mas o Senhor diz aqui, a palavra é forte, 1 Coríntios 3. E se habla de alguém que se queimar, ele sofrerá perdas, porém tal se salvará toda vez que com passado pelo fogo. Fica de pé e não se queima você, porque as águas já anunciou do Senhor estão presentes. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos anuncia para renunciar o pecado e permanecer nessa situação de desequilíbrio, de situação de corrupção. É chamamento para viver a justiça do Senhor mesmo dentro de um mundo injusto, porque o Senhor disse que permanece em nós sem se queimar. E aí a gente caminha com o Senhor nas águas e muitos verão, teus inimigos verão, que todos eles verão a tua vitória, porque se permanece firme. Aleluias. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Graças a Deus por essa rica oportunidade.